Bom dia. Hoje, sexta-feira, né? Dia 28 de setembro. Vamos meditar na palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Eu vou ler aqui a palavra de Deus hoje. Hoje a palavra de Deus ela tem um tema hoje. Dificilmente eu coloco um tema na mensagem, né? Mas hoje tem um tema que é o doce amargo, né? É o tema da mensagem de hoje. Estamos em época de festividades e muitas pessoas pegam doce, dão para os seus filhos, pegam doce aqui, pegam doce ali. E com relação a esses doces que as pessoas pegam, eu não costumo falar sobre religião. Acho que a gente não, o cristão, ele não deve estar preocupado em falar de religião, em criticar religiões. Ele está preocupado em falar sobre o seu Deus, sobre aquilo que a Bíblia diz do seu Deus. Amém? E eu vou ler aqui a palavra de Deus aqui em Êxodo, capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo 20, do 1 em diante, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Somente até aqui. Então aqui a palavra de Deus, em Êxodo 20, começa a falar sobre os 10 mandamentos. E os primeiros e segundo mandamentos aqui fala que nós não teremos outros deuses além de nós, que não faremos para nós imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra, porque Deus ele quer ser adorado na plenitude da sua santidade. E a palavra de Deus aqui um pouquinho mais à frente, estou com mais 2 textos aqui para nós lermos rapidamente. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ou seja, o único capaz de levar nossas petições ao nosso Deus, chama-se Jesus Cristo. Então eu quero pedir algo a Deus, eu me prostro diante de Deus e em nome de Jesus eu faço minhas petições. Eu me prostro diante de Deus e em nome de Jesus eu entrego a minha causa ao meu Deus. E a palavra é muito mais séria aqui, em Isaías 44, vou ler aqui um pequeno trecho. Isaías 44, do versículo 14 em diante, fala assim: Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquece e coze o pão. E também faz um Deus, aqui um Deus com D minúsculo, né? Um Deus, e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa-a e farta-se. Também se aquece e diz: já me aqueço e contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, com D minúsculo de novo, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Nós lemos ali, em Tiago 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui está de encontro a palavra, que o homem fez uma imagem de escultura,
se prostrou diante dela, dirigiu a ela sua oração, e lá em Êxodo 20, 1 ou 2, não terá outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da Bíblia. E aqui, continuando aqui, Isaías 44, versículo 18 em diante, fala assim: não sabem nem entendem, porque lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, ou seja, não se apercebe desse erro contra a palavra de Deus. Já não tem conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira eu queimei, com a outra metade eu cozi o pão nas suas brasas, assei sobre elas carne e comi, e eu faria do restante uma abominação. Está aqui em Isaías 44, versículo 19. Eu faria do restante uma abominação. Ajoelhar-me-ia diante dela, ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de madeira. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma e nem consegue entender que é mentira aquilo em que ele tem confiado. Queridos, a palavra de Deus, ela vai muito além de simplesmente, é um devocional, não, quando você se prostra diante de qualquer imagem, e lhe dirige a sua oração, e faz sinalzinho da cruz, e pede as coisas, faz suas petições, isso aqui, segundo a palavra de Deus, é uma abominação diante de Deus. Então, medita nessa palavra, Êxodo 20, que fala que Deus, ele não divide a sua glória. 1 Timóteo 2,5 fala que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E aqui, em Isaías 44, diz que quando o homem faz isso, qualquer imagem de escultura, e se prostra diante dela, dirige a sua oração, isso é abominável aos olhos do Senhor. E como eu falei aqui no início sobre doces, imagina alguém que pega e faz um voto a uma imagem de escultura ou a uma entidade e pede algo a essa entidade e acha que recebeu dessa entidade ou dessa imagem de escultura esse algo que ela desejava. Ela faz um propósito de pegar doces e consagrar a essas abominações e dar para o seu filho comer. E quando o seu filho pega isso, leva para sua casa, está levando o abominável para dentro da vida dele. Está levando o abominável para dentro da tua casa. Tem como ser abençoado? Será que precisa a gente se sujeitar a trazer abominação para dentro da nossa casa por causa de um punhadinho de doce? Muitas vezes consagrado a ídolos que são abomináveis segundo a palavra de Deus. A ídolos que são uma desgraça diante da vida, aqueles que se prostram diante deles e lhe dirige a sua oração, e Deus não concorda com isso, e você vai pegar aquele punhadinho de doce, vai dar para o seu filho comer, e você vai comer aquele punhadinho de doce. Isso é um doce amargo, isso é um doce que traz derrota. Não se sujeite a isso. Pega R$1, vai lá comprar umas balinhas, dá para o seu filho comer. Compra um docinho, dá para o seu filho comer. Você não precisa disso. Deus, ele tem poder e autoridade para suprir todas as suas necessidades. E eu tenho certeza absoluta que você não precisa se sujeitar a isso, porque tem um Deus que te ama, e esse Deus, ele quer ser adorado na beleza da sua santidade. E a melhor forma de nós adorarmos a Deus é nós analisarmos a Escritura. O que a palavra diz, não estou falando de religião, o que a palavra diz, e se esmerar, se dedicar sobremaneira, se esforçar em cumprir. Pastor André, ninguém consegue cumprir a palavra toda. Amém. Mas nós podemos esforçar mais, podemos dedicar mais,
até o momento que a gente consiga estar do jeito que Deus quer que nós estejamos. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Não leva o abominável para tua casa, não. Não leva esse doce amargo para os seus filhos, não. Você pode viver sem isso. Você não vive sem água, você não vive sem comida e, principalmente, você não vive sem Jesus. Qualquer coisa que nos tira da presença de Deus, nós podemos abrir mão e podemos viver sem essas coisas. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração. Ore ao Senhor para que te dê entendimento e medita na palavra. E viva mais um dia de bênçãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?